pai de Guilherme, que tem 7 anos, esposo de Vanderlene, sou cearense, vocês percebem pela minha cabeça, tenho mais de 10 anos aqui em Salvador, na verdade, desde 2010 estou em Salvador, e já tenho um filho baiano, já ganhei o Grimbal Card, ninguém pode mais me expulsar, e nesse sentido a gente exerce a vocação, como o professor David falou, trabalhando com educação e com evangelização. Realmente, me sinto muito dentro de uma perspectiva de missão quando me vejo no trabalho que desenvolvo. Não só no meu trabalho formal, mas também com espaços como esse. Eu sou paroquiano aqui do Santuário Nossa Senhora Aparecida no Imbuí, toco as missas do domingo, meio-dia, normalmente, e, enfim, estou à disposição também da Arquidiocese em outros momentos, como o próprio professor David já citou, na Pastoral da Educação. Bem, feito um pouco mais dessa apresentação pessoal, queria vou estar me guiando aqui por umas anotações que eu fiz, então qualquer coisa eu não vou estar enxergando provavelmente vocês, vou estar vendo aqui as anotações que eu fiz. Então, se houver necessidade de alguma dúvida, alguma questão, vocês podem abrir o áudio e falar, porque provavelmente eu não vou estar vendo, tá bom? Agradecer ao professor David de fazer essa mediação também. Bom, a gente tem o objetivo de, conforme foi pedido, analisar o contexto da educação e os desafios potencializados pela pandemia. Além disso, também vamos tentar verificar um pouco os impactos das políticas públicas na educação. É importante começar dizendo que a educação é uma tecnologia civilizatória, assim como a religião. Isso mais à frente eu vou falar. A educação ela foi capturada nesse tempo contemporâneo, nesse nosso contexto, por uma mentalidade utilitarista. Significa o quê, Braga? Significa que há o exercício de uma força do mercado em relação a quais os critérios que delineiam, que definem o que é uma educação de qualidade. E o que aconteceu nesse período, nessas últimas décadas, foi que essa tecnologia civilizatória ela foi pouco a pouco sendo deformada e ainda está correndo esse perigo. Não é à toa, como o professor Deide citou, que o Papa Francisco convocou todo o mundo da educação, todo mundo, na verdade, para um pacto educativo global, porque o Papa vê nos critérios que hoje estão postos, os critérios de performance, de competição e de resultados, o resultadismo, como a ruína do processo civilizatório. A solução, então, é a gente repactuar realmente o que nós queremos com a acolhida das novas gerações. Esse é o papel da educação. Educar é iniciar no mundo as novas gerações. Nesse sentido, o que o Papa traz à tona é que essa tecnologia civilizatória deve acolher, envolver, encantar e responsabilizar os recém-chegados à nossa casa comum. Essa é a perspectiva do Papa Francisco. Mas vejam, é um desafio porque ele delineia ou ele desdobra esse pacto educativo, convocado no dia 15 de outubro de 2020, isso é simbólico de dizer, né? 15 de outubro é dia do professor, ele delineia 7 compromissos do Pacto Educativo Global. O primeiro é colocar a pessoa no centro de cada processo educativo. Significa colocar a pessoa no centro, gente. Significa que nós estaremos preocupados mais com a formação das nossas crianças, adolescentes e jovens, e nós não vamos abrir mão de tê-las no centro do processo. Nossa preocupação não pode ser resultadista. Quer dizer que, quer dizer que o aluno ele não estará a contento de um processo educativo de qualidade só se ele estiver tirando nota boa. Isso é você deformar o processo educativo. A nota, ela não fala sobre, ou ela não define o aluno. Uma outra perspectiva também, a pessoa tem que estudar apenas com a intenção, ou majoritariamente com a intenção, de se preparar para o mercado de trabalho.
Esse tipo de mentalidade é o que o Papa Francisco chama a atenção como mentalidade utilitarista. A educação, ela não precisa ter propósitos extrínsecos a ela mesma. Não, nós precisamos entender que a educação ela tem objetivos intrínsecos a ela mesma, é formar a pessoa para o bem da pessoa, não porque ela tem que conseguir um bom emprego, não porque ela tem que conseguir entrar numa faculdade ou num curso de alto prestígio, não porque ela, enfim, não é por nada extrínseco ao processo educativo, mas sim pela formação, pela configuração da dignidade da pessoa e para que essa pessoa também possa se constituir como humano da melhor forma possível a cada dia, a cada fase, a cada ciclo. Esse é o princípio, é um princípio central do que o Papa Francisco levanta com o Pacto Educativo Global. Nossa perspectiva também, no segundo ponto do Pacto Educativo Global, é ouvir as gerações mais novas. Há a necessidade de que nós sejamos, nós os adultos, sejamos mais atentos na escuta, né? E a gente tem que saber distinguir ouvir e escutar. Ou ouvir é diferente de escutar. Quando a gente ouve ruídos, a gente não está, de fato, fazendo a experiência de empatia, ou seja, aberto a novas perspectivas, a novos ângulos de enxergar uma mesma situação, de enxergar uma mesma pessoa. Quando a gente escuta, a gente, mais do que ouvir ruídos, a gente não só ouve aquilo e entende, a gente também consegue abrir novos ângulos de percepção das situações. E o que o Papa Francisco pede é que nós escutemos as novas gerações. Outro ponto é promover a mulher. O Papa Francisco ele é muito ciente das nossas estruturas sociais e entende que as mulheres precisam ocupar mais espaços de liderança, mais espaços de protagonismo, mais espaços de tomada de decisão, mais espaços formativos. E, nesse sentido, é um apelo que o Papa faz no Pacto. Quarto ponto é responsabilizar a família. O Papa entende que nesse mundo da educação eu vou precisar falar um pouco mais do meu lugar, que é a escola, que é a educação formal, mas a família compõe compõe a mesma missão que a educação formal, que é acolher as novas gerações e iniciá-los ao mundo. Só que enquanto a família inicia as novas gerações nas tradições mais familiares, mais privadas, a escola inicia as novas gerações nas tradições públicas. Na família, a gente tem uma relação mais pessoal, e na escola, a gente tem uma relação, um distanciamento mais impessoal. Na família, nosso filho é nosso príncipe, nossa filha é nossa princesa. Na escola, a gente tem uma turma de educação infantil com 10, 12 príncipes e princesas. Isso faz com que essas crianças percebam que a relação que ela estabelece, os sentidos e significados que ela estabelece nas relações da escola são diferentes daqueles que ela estabelece em casa. E isso é importante porque no espaço público, ou seja, a escola é um microcosmos do espaço público, ela precisa entender a forma como ela deve se relacionar, em que aqui naquele lugar, naquela sala de aula, ela não é a princesa da mamãe e nem é o príncipe do papai, porque no mundo, quando ele crescer, é assim que ele vai ser tratado, não como príncipe, não como princesa, mas como pessoa distante desse tipo de relação mais pessoalizada, mais íntima, né? O outro ponto o quinto ponto seria se abrir à acolhida. É um pouco da perspectiva da empatia, da escuta. O sexto ponto, renovar a economia e a política. Economia e política também são tecnologias civilizatórias que nos ajudam, enquanto sociedade, a evoluir, a corrigir deformidades, a corrigir injustiças, mas, ao mesmo tempo, se nós não tomamos como critérios a justiça, por exemplo, a economia e a política elas vão deformar a sociedade, vão excluir pessoas, vamos fazer com que muitas pessoas ricas tenham mais poder, tenham mais dinheiro, e muitas pessoas pobres continuem tendo muito menos e sejam, inclusive, jogadas numa situação de miserabilidade. Então, isso o Papa ele faz uma leitura muito insistente em quase todos os seus discursos
de que a gente precisa dar um choque civilizatório em relação à economia e à política. E cuidar da casa comum. Essa é uma expressão que foi basicamente inaugurada pelo Papa Francisco, que está se tornando cada vez mais disseminada entre as comunidades cristãs, de a gente ter uma relação com o planeta como nossa casa. Aliás, se nós não tivermos o nosso planeta como nossa casa, como nós vamos tê-lo? Como digamos assim, uma mina em que a gente pode explorar os seus recursos de forma indiscriminada? Não. Então, é importante a gente começar a estabelecer um novo tipo de relação com o planeta. E vocês sabem com quem que a gente precisa aprender isso? Para quem a gente precisa olhar para entender melhor como é que isso funciona? Isso não está muito distante de nós, não. A gente precisa olhar para os nossos povos originários, como é que os nossos grupos indígenas eles se relacionam há séculos, talvez há milênios, com a Amazônia, e são guardiões da Amazônia, de uma forma bastante objetiva falando. Não é que eles estão cuidando da Amazônia como quem cuida do jardim, não, eles plantaram a Amazônia. Né? Os grupos indígenas que nós temos hoje plantaram a floresta. Então, é um pouco essa relação que a gente precisa estabelecer com o planeta enquanto casa comum. Pois é, mas aí a gente tem um mundo, o papel da educação é iniciar as novas gerações nesse mundo, mas que mundo é esse que a gente tem? Nenhuma geração lidou com um mundo light. A gente precisa reconhecer. A minha geração, a geração de vocês, nunca teve um mundo muito light, não. Mas essa geração, o mundo que a gente enfrentou sempre teve guerra, sempre teve fome, sempre teve peste. Mas essa geração, ela tem acesso imediato às informações e à sobrecarga de experiências pelos quais o mundo de hoje passa, o mundo contemporâneo passa. Então, é muito sobrecarregado na experiência de vida dessas novas gerações, que vai acabar a água, que estão queimando toda a Amazônia, que a raça humana será dizimada, que a gente está na iminência de explosões atômicas acontecerem de novo com a guerra da Ucrânia. Enfim, os fenômenos climáticos extremos, né? Acredito que vocês, não sei se tiveram contato com uma notícia desse fim de semana, que o Polo Norte e o Polo Sul, eu não me lembro agora qual foi que teve 40% da temperatura aumentada nesse período do ano, e o outro teve 30%. Eu não lembro qual foi que aumentou 40% e qual foi que aumentou 30%. Mas esse é um dado muito extremo em relação às mudanças climáticas. Como é que num período como esse, o Polo Norte e o Polo Sul aumentam a temperatura ao mesmo tempo? Porque isso é que é o fora da caixinha. Normalmente, os polos mudam temperaturas, aumentam suas temperaturas, mas em períodos distintos do ano. E nesse momento, o que está acontecendo é que o Polo Norte e o Polo Sul estão com 30% a 40% de temperatura aumentada ao mesmo tempo. Nós estamos falando... Alguém está com o áudio aberto? Para eu botar meu nome... Está com o áudio aberto aí. Pronto, acho que foi. A economia, a gente está falando de uma economia global que está fragilizada, uma economia no país que está fragilizada. A gente, infelizmente, está vendo gente trocar carne por osso. A gente tem mais de uma década de crise de refugiados. A Síria contabiliza em torno de 10 milhões de refugiados na última década. Essa notícia de hoje que 4,5 milhões de ucranianos já também saíram do país por causa da guerra. Temos um conjunto de crises, gente, em escala mundial. É tão sério que nem aquela, mas o importante é ter saúde. Nem essa brincadeira hoje está valendo, por quê? Porque a pandemia nos atravessou. E a gente está numa situação em que só no Brasil, mais de 650 irmãos e irmãs perderam a vida diretamente por causa da pandemia de Covid-19. Eu estou trazendo um quadro muito apocalíptico, pois a sensação que a gente tem é que a gente está na antessala do apocalipse. E isso impacta a visão de mundo das novas gerações. Isso impacta a educação, porque impacta os professores. Os professores eles têm dificuldade de entender que mundo é esse, porque se o professor ele tem o papel de apresentar o mundo e encantar as novas gerações com o mundo, que mundo é esse que precisa ser apresentado, se nem o professor mesmo tem que estar com condições de entender que mundo ele deve apresentar? E na outra ponta, como é que o menino ou a menina vai se interessar, vai se encantar com o mundo,
e tem tantas situações dramáticas e difíceis. Isso impacta de forma bastante objetiva a visão de mundo. Por isso, a educação também é um campo digamos, das relações humanas que está em crise. É um mundo em que as pessoas confundem muitas relações básicas. Eu comecei falando que a conexão não é a mesma coisa de relação. E aí a gente precisa fazer um recorte em relação a esse período pós-smartphone, vamos chamar assim, em que o mundo, a gente vê uma sobra de informação, mas também de desinformação. É a primeira vez na história onde educar é um exercício humano que se dá onde sobra informação. E o problema não é que, numa época dessas, a gente tenha esse excesso. É que o excesso, assim como a falta de informação, elas têm basicamente o mesmo efeito, que é eu não sei o que fazer. O imobilismo, né? A angústia aparece. Não sei o que fazer porque são muitas informações e a gente não sabe, a gente se paralisa por causa disso. E quando a gente percebe esse excesso de informação sendo contabilizando ou interditando as nossas perspectivas de existência, a gente percebe que a matéria-prima da educação, que é a cultura, ela começa a se confundir. Né? A gente tem, repetindo, a matéria-prima da educação é a cultura. E a cultura ela pode ser, digamos assim, capturada a partir da informação, a partir do conhecimento e a partir da sabedoria. Vamos tentar delimitar um pouquinho esses conceitos. Né? A informação é um dado da realidade. É a unidade básica de acesso da nossa consciência ao mundo. Essa informação, inclusive, a partir do smartphone, ou até melhor, antes do smartphone, ela foi transformada em bit. E tudo é contabilizado agora em bit. A gente criou um mundo virtual em que a informação se dá em bit. Além da informação, a gente também tem o conhecimento, que é o produto do ato de compreensão do mundo por meio da razão e da experiência, ou da experiência. Então, quando a gente compreende, vamos falar em aprender, né? Aprender, tomar para si. Compreender é você tomar para si junto com outras pessoas, aproveitando um pouquinho da etimologia da palavra que ajuda. Então, quando a gente aprende a gente está entendendo que conhecimento não é um exercício individual. Conhecimento é um trabalho coletivo. O conhecimento se dá como uma produção coletiva. E isso é muito significativo. E sabedoria. Sabedoria é um saber culminante que diz respeito ao todo da vida. Então, a gente, quando fala que uma pessoa é sábia, é porque a gente tem a noção ou tem a intuição de que aquela pessoa ela conhece a vida a partir do seu fim último e organiza os seus processos, e organiza suas vivências, e organiza sua caminhada a partir desse fim último, gerando processos fecundos de produção de sentidos e de modos de ser. Então, existe a sabedoria por áreas, vamos chamar assim, a sabedoria familiar, a sabedoria do direito, a sabedoria da medicina. Todas as áreas também podem ter suas sabedorias, sempre percebidas como fins últimos, saberes culminantes, mas existe a sabedoria que é sobre a vida como um todo, que é dessa que o Papa Francisco também, se refere. Então a gente tem informação, a gente tem conhecimento, a gente tem sabedoria. Só que a nossa era é a era da informação. São muitas informações, são muitas fontes de informação, e existe um anseio nosso e das novas gerações de acompanhar tudo em tempo real. O problema da era da informação é que ela também gerou uma era da opinião. Nós viramos pitaqueiros de plantão. Sobre tudo a gente quer dar opinião, o que gera também um excesso de julgamento, um excesso de juízos. Eu diria até mais.
um excesso de sentenciamentos. O excesso de informação gera um excesso de opinião, que gera um excesso de julgamentos ou de sentenciamentos. E o pior, a gente vai percebendo que as nossas crenças, elas vão se confundindo nas nossas opiniões. As opiniões que se basilam apenas em crenças, elas, bom, existem, mas a gente precisa parar um pouco e colocar, do ponto de vista civilizatório, o nosso lugar naquilo que está, digamos, como fato no mundo, constitui o mundo. Não é mera opinião baseada em crença. Porque a opinião que é meramente baseada em crença, ela vira praticamente a expressão de um pré-conceito. Ou seja, eu não conheço, ou seja, eu não fiz o passo para o conhecimento, muito menos para a sabedoria, mas a partir de uma crença, eu vou estabelecendo ou vou sentenciando algumas visões de mundo. Então, esse é um drama humano, né, cotidiano, que marca essa geração, que marca esse nosso tempo. A hiperconexão gera também uma experiência de insensibilidade, né? Eu estava vendo a professora Vera Iacorene, acredito que é o sobrenome dela um pouco difícil, da USP de São Paulo esses dias, e ela falava sobre um pouco do duplo efeito que as imagens da guerra da Ucrânia acabam provocando. Por um lado, ela provoca grande choque, grande sensibilização. Por outro, o excesso de imagens, o excesso de, digamos assim, de contato com esse tipo de situação e esse não vínculo direto com a situação da guerra na Ucrânia pode fazer, e especialmente com as novas gerações, com que haja ali uma relação meio que de insensibilidade, porque vira aquela atmosfera meio videogame, né? As novas gerações não se sensibilizam com as imagens da Ucrânia porque elas veem muitas situações, guardadas as devidas proporções, mas veem muitas situações nos jogos de videogame online que eles têm, inclusive muito realistas e tudo, com as imagens, mas situações assim de guerra, situações mesmo de tragédia, e aquilo vira meio que uma relação de videogame. Isso é o hiperestímulo às novas gerações e que fazem com que os nossos meninos e meninas tenham esse perigo, né? Além disso, a gente está percebendo que a gente... Alguém está com... Acho que está com áudio aberto. É importante reconhecer, gente, que a sociedade da informação, ampliar o volume de circulação de informações é algo inevitável. O que a gente precisa realmente aprender a lidar é que essa sociedade que faz circular mais informações também precisa dar o passo para o conhecimento e também precisa dar o passo para a sabedoria. E o que a gente tem percebido é que a gente tem reforçado muito as crenças. E aí, quando você trabalha apenas com crença, como falei, a gente tem esse problema. A área da informação também é uma era em que faz com que nós tenhamos algumas implicações de reforço de dois tipos de racionalidade, né? O que o Papa Francisco criticou, que é a racionalidade técnico, perdão, a racionalidade utilitarista, e a gente está propondo, com o Pacto Educativo Global, a racionalidade sapiencial, que atendem a critérios diferentes. A racionalidade utilitarista, ela também é responsável por certo mal-estar da educação. O adoecimento psíquico e existencial dos nossos adolescentes, jovens, a medicalização é uma geração que digamos, lida com a angústia muito em cima da medicalização. Isso é um problema porque é como se fosse tratar se trata o sintoma como se fosse a causa, né? Não é o menino, a menina está com síndrome de pânico, está com depressão e a gente vai em cima da depressão, vai em cima da síndrome do pânico, mas na verdade não é esse o problema, esse é o sintoma. O problema é anterior. O problema realmente é um mundo confuso, complexo e que a gente, enquanto crise
educativa e, portanto, a necessidade de repactuar, de trazer um novo tipo de educação, um novo tipo de racionalidade, a gente não vai conseguir solucionar a contento essas situações. A gente também percebe, não só no espaço escolar, mas também no espaço familiar, uma crise da autoridade docente. A crise da autoridade docente não é uma crise... digamos assim, o eixo da autoridade, o critério da autoridade é um critério necessário para os dias de hoje. A questão é que a gente não lida com a autoridade como se lidava há 30, 40, 50 anos atrás. A autoridade ela tem Professor, que me ser... perdoe, só interromper aqui, viu? Só para sinalizar, me perdoe, mas 5 minutinhos, tá certo? Para a gente encerrar Beleza, aqui. beleza. Obrigado. A autoridade, ela, mais do que conhecida, ela precisa ser reconhecida. A relação que a gente estabelece com as autoridades hoje não é como se fazia há 30, 40, 50 anos atrás. Ela se dá de uma nova forma. Ela é necessária, ela é pertinente, mas ela precisa de um outro tipo de experiência. E a experiência é a experiência de reconhecimento. O professor, ele pode ter muito nome para o aluno, mas na medida em que esse professor ele não demonstra em sala de aula, além de domínio do seu conteúdo, uma relação de compromisso, de responsabilidade com sua turma, com seu aluno, com sua aluna, este não ganha do aluno esse, digamos assim, esse reconhecimento, portanto, essa percepção dele como autoridade. Isso é visto como crise, por quê? Porque há professores, há docentes que ainda não perceberam esse novo momento e essa nova forma de eles estabelecerem suas relações. A gente também está num momento em que há um certo analfabetismo contextual. O que significa isso, Braga? É o conteúdo que se descola do mundo, da cultura, do seu povo, porque se funcionalizou. Eu conheço muitas escolas, gente, que criam CNPJs específicos para formar turmas especiais, para passar em vestibulares reconhecidamente difíceis, porque são muito específicos, né? O vestibular do ITA, do INE, por exemplo, são vestibulares militares. Há escolas que criam CNPJs específicos, vinculam esses CNPJs a 30, 40, 50 alunos, que são as turmas especiais, e esses 30, 40, 50 alunos fazem provas de ITA e de INE para poder aparecer em outdoor, para poder aparecer em propaganda de televisão como primeiros e segundos lugares desses vestibulares difíceis. O que significa isso? Significa que é o critério da performance, é o critério do resultado, são esses os critérios que balizam a forma de fazer a educação desse tipo de escola. E é justamente o mercado, ele vai empurrando todas as escolas, e tenho que dizer para vocês, até as escolas de cultura mais humanista também se sentem pressionadas, impelidas a esse tipo de critério, e a gente tem que se colocar bastante atento, porque senão a gente vai acabar sendo capturado e perdendo a identidade, perdendo o propósito, que é o que Papa Francisco nos lembra com o Pacto Educativo Global. Educar, portanto, tem a ver com critérios mais do que com resultados. Educar tem a ver mais com os critérios sobre os quais os processos precisam se adaptar. Então, é isso que precisa estar no nosso horizonte. Assim, nesse primeiro momento, então, eu quero só finalizar falando que, apesar de ser um momento angustiante, eu acredito que essa minha fala trouxe um pouco de angústia para vocês, e não diria que isso não seja intencional, também é intencional, mas eu queria terminar com uma palavra de esperança. A angústia, ela só aumenta, mas a angústia também é sempre sinal de alguma coisa sobre qual vale a pena a gente olhar. Quando a gente se debruça sobre uma questão que está nos angustiando, o que é a angústia? Só para tentar, o que é a angústia? A angústia, gente, é uma pergunta sem resposta. Às vezes, é a não compreensão nítida de uma pergunta. Eu estou sentindo alguma coisa que eu não sei o que é. Isso é angústia. E vale a pena se debruçar sobre a angústia na medida em que a gente, olhando para ela, vai tomando um ganho de consciência pela percepção de algo que nos afeta e que é necessário buscar descobrir o que é isso. É necessário a gente tomar consciência dessas nossas angústias
não só do ponto de vista individual, pessoal, mas também do ponto de vista coletivo, social, global, para que a gente possa, tomando mais consciência dessas situações, a gente também se mobilize de forma mais articulada, mais bem pensada, mais planejada e também, às vezes, mais objetiva em relação a elas. Então, a educação em relação à educação em crise tem a ver com isso. Bom, eu não falei muito sobre políticas públicas, gente, porque tem muito pouco o que falar. Eu quero terminar, então, só falando para vocês que a angústia que precisa nos mobilizar, ela, para tomada de consciência, hoje me deixou angustiada a notícia de que o ministro da Educação ele foi flagrado no áudio negociando verbas de milhões, né? Porque o Ministério da Educação é um dos que tem mais recursos, negociando com pastores que não têm nenhum papel no Ministério da Educação, com prefeituras, né? E você recebia a verba ou não se você era amigo do tal pastor Gilmar, né? Pelo menos foi na notícia que eu ouvi o nome desse pastor. Então, na verdade, infelizmente, já faz alguns anos que nós não temos nenhuma política pública de educação consistente. A gente, infelizmente, está vivenciando um período muito sombrio, né, da educação pública no Brasil. Então, né, na outra parte da nossa fala aqui, que podem surgir as perguntas, a gente pode ampliar um pouco a situação das políticas públicas, mas acredito que nesse momento eu fecho e deixo aí a palavra para o nosso mediador, para que a gente possa continuar. Espero que eu tenha cumprido com o tempo, viu? Acho que sim. Cumpriu sim, professor. Muito obrigado novamente, viu? Preciso lhe dizer que, em que pese a necessidade de a gente aqui arrumar o tempo, poderíamos continuar lhe ouvindo por mais 2, 3 horas sem ter nenhum sono, viu? Sem sermos presa do sono. Muito obrigado, viu, pela forma tão pedagógica de pôr a questão, de iluminar aí a reflexão, né? E de nos provocar também. Certamente temos aqui observações a fazer. Eu vou pedir aqui a todos os presentes que a gente terá um momento para fazer perguntas, dirigir aqui ao professor José Braga, logo em seguida também a professora Edna Rodrigues. Eu peço apenas para que eu possa melhor organizar e a gente otimizar o tempo, que quem tiver alguma observação a fazer, por favor, coloque no chat, tá? Que aí assim que encerrarmos a fala também da professora Edna Rodrigues, que logo, logo nos ajudará também na reflexão, com a reflexão, a gente abre esse espaço para que possamos interagir, tá certo? Com os nossos palestrantes. Então, eu já, sem maior demora, quero passar a palavra à professora Edna Rodrigues, ela que é bacharel em teologia pela Faculdade de São Bento e é coordenadora arquidiocesana da Pastoral da Educação, aqui, né, em nossa arquidiocese. Então, que alegria tê-la aqui também conosco, professora Edna, tá? A professora, ela vai nos ajudar a refletir sobre o papel da família, da comunidade de fé e da sociedade no processo educativo, com a colaboração das instituições de ensino, né? Então, professora, seja muito bem-vinda, tá? E desde já, obrigado, viu? Também por dedicar seu tempo e por nos ajudar a fazer esse nosso caminho cristão, que é tão importante e tão oportuno no momento presente, viu? Uma palavra é sua, lhe digo eu mesmo, aqui repito aquilo que eu falei ao professor José Braga. A senhora tem aqui 30 minutos, viu, para fazer sua exposição, e eu continuarei sendo a pessoa chata do relógio, o cuco, digamos assim, tá? Então, 5 minutinhos antes de encerrar o seu tempo, eu vou sinalizar só para que a senhora possa ir dando os encaminhamentos para encerrar seus raciocínios, tá bom? Então, fique à vontade, professor, estamos aqui atentos para lhe ouvir. Boa noite a todos. Obrigada, David, pela acolhida. Eu já coloquei o cronômetro, porque eu sou lá de cima do mapa, do Rio Grande do Norte. Então, falo horrores. Então, já coloquei o cronômetro aqui, ó, para apitar antes, gente. Quando vocês ouviram apito, sou eu enlouquecida, querendo terminar a tempo. E eu queria ter o poder de síntese, gente, de David, porque ele fez uma introdução tão maravilhosa que meu pensamento foi assim, pronto. Eu já vim, já estudei, já aprendi tudo,
encerrou. Aí a querida Verônica, ela colocou lá uma frase que eu achei o máximo, né? Ela colocou, já entendi tudo. Eu também, Verônica. Na hora que você escreveu, eu falei, Verônica me representa. Que maravilha, queria ter esse poder de síntese. Não tenho, gente. Então, por favor, tenham paciência comigo. Agora eu estou vivendo a experiência do Conselho Arquidiocesano para o Sínodo. Então, recebi a incumbência de ajudar outras equipes sinodais, né, para o processo de escuta, que obviamente a paróquia Estela Maris já está vivendo, certamente alguns de vocês estiveram no nosso encontro de formação, né, das foranias, e eu falei, meu Deus, que desafio, logo eu que falo muito, vou dizer alguém para escutar mais, enfim. Então, a alegria está aqui, obrigada pelo convite, Padre Paulo, Padre Jânio, aqueles que se dispuseram a estar aqui, não tenho nem um 0,5 do poder de fala de Braga, meu querido Braga, predecessor, criador, aliás, desse processo da catequese, né, da pastoral da educação arquidiocesana. Então, eu peço, por favor, que sejam gentis comigo. Bom, mas a campanha, ela, se não tivesse esse lema, né, fala com sabedoria e ensina com amor, não definiria aquilo que a campanha nos oferece. O texto base, para quem teve a oportunidade de ler, ele vai nos ajudar profundamente a compreender como a educação ela precisa ser construída ou reconstruída com todas as mãos necessárias, né? E a família, a provocação, né, da qual eu vou tratar, é sobre o papel da família, né, da comunidade de fé, da sociedade, colaborando nesse processo da vivência, né, educativa com as escolas, os institutos, né, de ensino. Então, a campanha primeiro nos convida a refletir primeiramente sobre o papel da família como família, a missão dela, né, a missão dela daquilo que a igreja apresenta, né? A família é a primeira escola. Vocês já ouviram essa frase, né? A família é a primeira escola, né? E ela é uma grande verdade. Ela é uma grande verdade. Porque é na família que nós aprendemos, né? Aprendemos absolutamente tudo nos primeiros momentos da nossa existência, né? Aprendemos a ser humanos na família. Quem, talvez David não, mas quem é um pouco mais da minha idade, talvez lembre de um filme chamado O Menino Lobo, Mowgli. E esse menino foi abandonado, não é isso? Numa mata, né, na Índia. E vocês lembram que quando ele foi resgatado, ele não sabia falar. Ele comportava-se como os lobos. Então, nós, para aprendermos o básico, como falar, a família nos possibilita, né? A família nos oferece esse caminho, não é? De aprender a ser humanos. Claro, ser humanos na experiência do amor, evidentemente. Não é apenas aprender a falar por si, mas na experiência do amor, a ser pessoa na experiência do amor. O Papa Francisco, né, na exortação Amoris Laetitia, né, ele fala que a família é a primeira escola e nela os mais novos aprendem a liberdade, a socialização e até a catequese. Ora, a evangelização. Mas um pouco antes, na Lumen Gentium, a gente lá ouve
a igreja nos dizer que a família é a primeira educadora, né? Que o núcleo familiar é a igreja doméstica. Então, você veja que, para a gente pensar como a família pode ajudar nesse processo, né, da educação, é preciso primeiro que a família reconheça o seu papel. Porque nós vivemos no tempo onde a família, por várias questões, por várias crises, né, que a sociedade moderna passa, a família esqueceu um pouco o seu papel, né? E é preciso, a campanha nos convida a resgatar o papel da família, né? Como primeira educadora, como aquela que oferece para a criança, né, para o jovem, os primeiros passos de uma compreensão, né, de sua presença no mundo, né? Dentro do projeto, claro, que Deus quer para a gente. Então, primeiro, nós precisamos pensar nesse papel da família. O que é a família? Né? Como a família deve agir na sociedade, educando, né, o seu filho. A família é um espaço de aprendizado e de ensino, né? Desde a convivência com gerações distintas ao básico, né, para aprender a ser pessoa. A campanha nos alerta que os pais têm o dever moral de educar e propiciar o desenvolvimento dos filhos, através dos valores, dos enfrentamentos, né, das dificuldades que a vida oferece. Então, a família está ali para incentivar, apoiar, cuidar, né, fazer com que a dignidade de ser pessoa seja respeitada, né? Está ali para apresentar a pessoa de Deus, o sagrado. E um outro elemento é que a família deve assumir essa sua missão, né? Consciente, e não só isso, entusiasta dessa missão, né? Ela deve se comprometer com esse cuidado, né? Com essa criança, com esse jovem. E um outro elemento é que a família jamais deve delegar totalmente, a quem quer que seja, escola ou Estado, o seu papel. E aí nós já caminhamos para entender que ela deve trabalhar em parceria. Ela deve auxiliar a escola. Ela deve ajudar a escola. É claro que nos últimos tempos, a gente viveu momentos de muita dificuldade no que se refere à compreensão da família em relação ao papel da escola, né? O professor Braga falou há pouco, né, da pandemia e de tanto sofrimento que ela nos trouxe, mas a pandemia também nos ensinou algumas coisas muito importantes, não só do valor da vida, do valor de se aproximar novamente do seio familiar, né? Porque as pessoas passaram a ficar mais em casa, não só sobre reconectar com Deus, quantos depoimentos nós ouvimos, né, das pessoas que buscaram essa conexão, né, se religar com o sagrado, mas também houve um momento em que a pandemia fez com que as famílias olhassem um pouco mais para esse papel da educação. Então, a gente vinha vivendo um tempo em que as escolas eram... o ato de educar estava sendo quase não vou conseguir dizer. Estava sendo quase incriminado. Vou trocar, tá, gente? Para a língua não dobrar de novo. Criminalizado. Isso, obrigada, Pátria, é um santo. E a pandemia fez com que houvesse uma parada. Os pais, a escola entrou na casa, né? A escola entrou nas salas, né? A escola estava dentro de casa. E os pais, ao ver a dificuldade da educação, a dificuldade de ensinar para os filhos, né? Eles começaram a olhar com outros olhos de novo a educação, com um olhar mais carinhoso, né? Então, isso propiciou que se
pensasse na valorização novamente do professor, se pensasse na importância da educação, não é? Mas a gente não pode perder de vista aquilo que a campanha nos convida a restaurar, que é o papel da família como educadora. Né? É preciso que a família ressignifique seu papel como educadora. Né? Educadora na fé, educadora dos valores, né? A gente tinha um momento de demandar para a escola, às vezes até eu lembro de uma situação, eu sou professora também de educação religiosa e pastoralista, onde até, né, os pais da educação infantil pediram a reunião com a professora para que a professora dissesse para os filhos para comerem verdura, comerem coisas saudáveis. Então, você veja que isso na década de 90. Então, você veja que a gente estava com essa dificuldade de cada um entender o seu papel, né? A campanha nos convida a unir forças. Convida a família a reconhecer o seu papel e não delegar totalmente a educação dos seus filhos, dos valores que ela tem que passar para os filhos, para a escola, né? Mas também convida a entender a importância e o papel da escola na formação integral do indivíduo. Né? A campanha convida a unir forças, a complementar, um grupo complementa o outro. E aí também a comunidade de fé, também a comunidade de fé, né? A campanha pede que a paróquia, olhe no seu entorno, não é? Vejam as escolas públicas do seu entorno, o que se pode fazer para ajudar, não é? A pastoral está indo até a escola, há uma maneira de, em algum momento, levar temas, né, uma vez que se possa, né, conversando com os diretores, reflexões para os jovens sobre a valorização da vida. A gente não está falando necessariamente aqui numa evangelização direta, apesar de que é possível, quando você pensa no projeto que a Santa Sé, o projeto de lei que a Santa Sé buscou aqui costurar com a Câmara, né? E onde é possível levar a fé, né, no turno oposto, não só a fé católica, mas a fé de demais religiões, para que essas crianças possam ter a oportunidade, né? Não é a catequese, mas é falar sobre a fé, né? Então, a comunidade de fé, a família, a sociedade, elas são convidadas a unir forças. Quando o David falou essa frase, né, resgatada, esse dito africano, né, resgatado pelo Papa, né, ou apresentado pelo Papa, né, tornado famoso para todo mundo, onde é preciso uma aldeia inteira para educar uma criança, cada um pode lembrar aqui, quem viveu no interior, como era com uma criança que aparecia na calçada ou no quintal, né, e que de repente você via fazendo alguma coisa errada. O que é que se dizia essa criança? Olha, vou falar com seu pai. Olha, não faça isso. Isso não é correto de se fazer. Então, a gente vivia muito essa experiência na cidade interior, né? Onde você, o vizinho, poderia dizer uma palavra. É claro que hoje corre o risco, né, da gente de provocar um atrito, né, onde as pessoas têm dificuldade, né, de dialogar, de dificuldade de ouvir o outro, né, ouvir aquilo que o outro tem a dizer. Então, a campanha da fraternidade, ela nos convida a unir forças. Se a gente pudesse fazer uma síntese de como a família, a comunidade de fé e as escolas, né, a sociedade, possam fazer para ajudar as escolas, o ponto seria esse.
né? Nós não devemos, a família não é convidada à escola para brigar com os professores, não é? Para apontar apenas aquilo que não estão de acordo, mas a campanha nos convida a conversar, a dialogar. O que eu posso fazer para ajudar? Não é? A comunidade, e é o mesmo chamado que a campanha faz para as escolas. Como as famílias podem, né, adentrar os muros, né, da escola e contribuir? De que maneira? Lembrando que a família é, por excelência, educadora. A família é, por excelência, espaço que ajuda o outro a interagir com o mundo, né? A família é uma comunidade de pessoas tão diversas, e idades diferentes, né? Gerações, ideias, né? Gostos. Então, ela, por excelência, é um espaço capaz de ajudar outros grupos a conviver melhor, a refletir sobre a importância da convivência. Então, a campanha quer nos convidar a colaborar, não é? Indo até o outro e oferecendo aquilo que nós temos de melhor, né? Aquilo que eu tenho de dom. Então, quando a família vai até a escola para conversar, talvez alguém aqui possa fazer essa experiência qualquer dia desses, seria interessante ir até a escola do seu filho, ir até a escola do seu neto, ir até a coordenadora num dia qualquer, e aí, oi, tudo bem? Eu queria saber, eu soube que a campanha da fraternidade, né, está convidando a gente a colaborar com a educação. Eu queria saber o que é que eu posso fazer aqui para ajudar. O que é que eu posso fazer para colaborar? Então, de repente, a coordenadora, mas não veio aqui para reclamar, não veio aqui para questionar algum horário, não veio aqui para dizer algo que não concorda, e você vai dizer, não, eu vim aqui só para oferecer a minha ajuda. Aí você diz assim, mas parece tão simples. Bom, mas é isso que a campanha nos convida. A campanha nos convida a tomar uma atitude. A campanha convida que a família se predisponha, ao mesmo tempo que convida as escolas, é claro, que abra seus espaços, né? Para que a família entre, para que enriqueça o aprendizado, né? E no que se refere, como eu estava dizendo, à comunidade de fé, são tantos convites, né? Se vocês tiverem a oportunidade no texto base, no agir, são tantas as referências onde as paróquias, por exemplo, as comunidades, por exemplo, podem colaborar, né, podem contribuir para que o seu entorno, né, olhando para o seu entorno, as escolas públicas, as escolas particulares, né, as escolas comunitárias, possa ajudar, porque a igreja, por excelência, é uma educadora, né? A igreja, como o David falou bem no início, toda a história de fé, não é? Ela é toda pedagógica. Então, nós, né, como igreja, estamos também para oferecer a nossa contribuição como educadores. Educadores na fé, educadores nas relações, não é? Um convite que a campanha, o Evangelho, né, da mulher pecadora, nesse Evangelho nós somos convidados a ver a atitude de Jesus, né, que não apedreja e questiona aqueles que querem apedrejar, além de demovê-los, né, dessa ideia absurda de violência, não para aquele contexto, é claro, mas absurdo para o pensamento, a proposta de Jesus, ele coloca a mulher no meio, né? Ele dá a ela a palavra. Então, nós estamos vivendo um momento em que nós precisamos olhar no nosso entorno para dar àqueles mais vulneráveis, né, a oportunidade
de uma qualidade, né, de vida, né, seja no contexto educativo, seja no contexto das relações pessoais. Braga falou desse momento adoecedor, né, no qual os jovens passam, de apenas não cuidar das causas e apenas se medicar, né, muitas vezes. Então, como igreja, como comunidade educativa, nós somos convidados a pensar essas relações, a olhar para elas, não é? E oferecer. Então, mais do que pensar nas estruturas, como foi como foram nas duas outras campanhas sobre a educação, onde se precisava erradicar o analfabetismo, ou pelo menos diminuir drasticamente, onde se precisava criar estruturas para que a educação chegasse a mais pessoas, né, e com qualidade. Essa campanha, ela nos convida a olhar a como oferecer essa educação, né? Quando a gente lê no lema da campanha, né, ensina com amor, não é um amor abstrato, né? É um amor que cuida, né? É um amor que se posiciona, é um amor que vai até o outro. Então, quando se convida para que família, onde se convida para que comunidade de fé, sociedade, se unam às escolas, para que essa educação ela seja oferecida com cuidado, com o amor necessário, né? Para que o jovem, para que a criança, né? O adolescente, ele tenha a oportunidade de entender que esse ser, né? Ele deve ser integrado com o todo, né? Que ele é um indivíduo que precisa ser valorizado e cuidado em todas as suas dimensões, como o Braga diz, não só para o aprendizado formal, né? Mas para ser ouvido, né? Para ser ouvido como indivíduo, né? Para ser ouvido como filho de Deus. Então, nós somos convidados, a campanha nos convida a resgatar quem somos, o nosso papel no mundo como família educadora, como comunidade de fé, que desde os primórdios se coloca para ajudar o outro a compreender o projeto de Deus no mundo que o cerca, no cotidiano, não é? A experiência de Cristo vivido no dia a dia, o Papa Francisco fala tanto, né? Que a gente possa viver a experiência de Jesus, não apenas conhecê-lo, né? Não apenas saber da sua existência, mas trazer a sua boa nova para o cotidiano, para as nossas atitudes, para as nossas ações. Então, se a gente se coloca, e como sociedade, né? Vocês lembram em Atos dos Apóstolos, né? O que se dizia, né? Como eles se amam, como eles se cuidam, né? Como eles partilham tudo em comum, como eles colocam tudo em comum, né? Estar em sociedade, né? Cuidar do outro que é o meu vizinho, que está precisando de ajuda. Vivemos tanto isso na pandemia, né? Nos nossos vizinhos, um bilhete, né? A gente viu aqui no meu prédio aconteceu, né? De você colocar bilhete no elevador e você oferecer para os idosos que não podiam sair para fazer compras, né? Então, não são coisas mirabolantes. A campanha está para nos convidar a resgatar a nossa identidade. E resgatando a nossa identidade, sabemos quem somos, né? Sabendo quem somos como família, como comunidade de fé e como sociedade, a gente auxilia as escolas. Se a gente diz que as escolas não é só espaço para o conhecimento científico apenas, para a nota, se a gente tem essa consciência que o jovem, a criança, deve ser
deve ter a sua formação integral, como nos convida o Papa no Pacto Educativo. Então, o que nós estamos fazendo? O que você está fazendo quando seu filho chega em casa e tira uma nota ruim? Quando ele oferece o boletim, o que você está fazendo? Você está conversando? Você está perguntando o que ele aprendeu hoje? E não só aquilo que, quando ele tira a nota ruim ou quando ele tira uma nota boa, que você vai parabenizar? Então, a campanha, minha gente, está nos convidando a ações simples, a nós lembrarmos quem somos. A família como primeira escola, para cuidar e para ensinar sobre os valores. Veja que, às vezes, um pai vai na escola e diz assim, olha, professora, você pode falar para meu filho não mentir mais? Ele está mentindo muito em casa. Né? Claro que o professor vai ouvir, vai, de fato, conversar, né, com a criança ou adolescente, né, dentro da abertura que possa ter. Mas não seria importante que o pai pensasse no seu papel como educador, na sua primeira missão como educador, não é? A comunidade de fé, quando olha, ali ao lado tem uma escola pública, aquelas crianças estão bagunçando, e estão gritando, e estão batendo uns nos outros na saída, e quando a gente pensa, poxa, será que a gente poderia ir lá? Para levar um palestrante, ou para fazer um trabalho, será que o diretor nos acolheria? Né? Nós temos uma experiência muito grande com jovens, com crianças. O que a gente poderia fazer para ir lá e oferecer a nossa experiência, a nossa ajuda? E a gente não está falando aqui em política, de politicagem, né, de partido A ou B, mas a gente está falando do nosso papel como comunidade de fé, que é oferecer, né, a ação de Cristo, a pedagogia de Cristo para todos, né? E como sociedade, não é? Como sociedade, nós reclamamos tanto, né? Eu não sou baiana e não gosto quando falam, mas o baiano, os baianos é que dizem, viu, gente? Mas o baiano é muito mal educado, olha o lixo no chão. Eu sempre falo assim, eu não vi lixeira. Engraçado, já andei 100 metros nessa rua e não encontrei uma. Então, a gente não questiona da estrutura, né? E a gente não questiona sobre nós, quando educamos nosso filho para que ande na rua e coloque no bolso, né? Ou não jogue pela janela do carro, ou pela janela do ônibus, o pedaço de papel, não é? O papel de bala. Então, a campanha, minha gente, nos convida a ações simples. Primeiro, lembre da sua identidade como família, como igreja e como pessoa na sociedade. Lembrou disso? Sabe do seu papel? Agora ofereça à escola, ofereça ao espaço educativo, que colaboração você pode dar. Você oferecendo isso, você vai contribuir, já vai estar cumprindo a campanha. É claro que existem tantos outros projetos que vão acontecer, eu estou aqui simplificando de maneira assim, absurda, talvez, para alguns, mas eu quero dizer que a gente precisa ter essa consciência, porque a gente pega um texto como esse, como disse Dom Sérgio na última reunião, e nem lê. Ou quando lê, apenas, é o texto base, gente, não está vendo direitinho aqui. E quando lê, é o texto base, ó. E quando lê, às vezes passa tão rápido que não entende que está falando sobre você, o seu papel, colaborando com a construção dessa campanha e o que ela vai nos trazer. O que ela vai nos trazer, né? Porque ela sempre traz resultados, graças a Deus. Né? E essa, com certeza, trará imensos. Eu digo pelo sínodo que nós estamos, né, preparando para 2023, como nós estamos utilizando a campanha nesse processo de escuta, né? Fala com sabedoria e ensina com amor. Como tem nos ajudado nesse processo de escuta, eu acredito que vai ajudar também a paróquia de Estela Maris, quando for fazer a sua produção. Então, eu quero dizer que nós somos convidados e convidadas a fazer uma ação que diz respeito à nossa própria missão, como família, como comunidade de fé e como sociedade.
Ajudar a transformação a partir de mim. Não primeiro a partir do outro. Né? Porque a gente também tem esse mau costume, né? A gente fala sempre do outro, né? E a gente esquece de pensar um pouquinho o que é que eu estou fazendo. Então, eu peço desculpas pela rapidez com que eu falei, mas me preocupo muito. Deixei todos o meu rascunho, não li nada aqui. É um terror. Eu sou um terror para quem me convida, viu, gente? Me perdoe. Então, eu quero dizer que o convite é esse, né? Vamos agir, nos comprometer a partir de nossa realidade. E aqui nós temos toda ela, ó. Nós temos família, nós temos comunidade de fé e nós temos sociedade. O que você pode fazer para ajudar as escolas, ajudar as instituições de ensino, para que elas ajudem seu filho, para que elas ajudem seu neto, a compreender que a educação ela deve ser integral de todo indivíduo, como ser, criatura amada por Deus. Né? Obrigada, viu? Você nem precisou, nem vou brigar com você, que você nem precisou reclamar comigo. Professora Edna, muito obrigado, viu? Não há do que pedir desculpas, mas só nos resta agradecer pela forma tão clara também, né, com que colocou. Não precisava de rascunho nenhum, viu? Sua fala se percebe muito claramente que ela reverbera, ela repercute o seu testemunho de vida, né, de alguém engajado aí no âmbito da educação, que faz um trabalho, né, que vai além, como a senhora mesmo disse, de uma educação meramente formal, mas uma educação integral, que envolve, articula a escola, a família, né, para a construção dos papéis sociais de cidadania. Então, muito obrigado, viu, por nos sinalizar para esse nosso compromisso cristão. Muito obrigado. E, de modo muito particular, pela gentileza também, viu, de falar aqui de mim, da minha fala, enfim. É mérito muito mais seu do que meu, viu? Muito obrigado, professora. Nós temos agora aqui, gente, um momento breve, né? Assim, temos aqui 10 minutinhos para que a gente possa ainda aproveitar um pouquinho mais de nossos queridos palestrantes, né? Já temos aqui no chat 2 perguntas. Antes, eu quero só compartilhar a observação de Zélia, né? Que nos recorda a necessidade da formação de professores e entender que a educação formal ela não esgota o papel educacional, que é sempre marcada por um cunho ideológico, né? E que é por isso que é preciso que nós todos tenhamos os olhos bem abertos e o compromisso mesmo, né, de ir além de educação formal para chegar no dizer da própria professora Edna, para chegarmos a uma educação integral. Então, obrigado, Zélia, aí pela contribuição, né, pela sinalização que é muitíssimo oportuna. Tá? E temos 2 perguntas aqui. A primeira já direcionada ao professor José Braga, tá, de Alberto Tavares, que, além de agradecer pela excelente aula, né, que foi ministrada aqui, pergunta, a atual crise econômica associada à intensa necessidade das pessoas serem vistas pela sociedade, serem vistas pela sociedade, faz com que os fatores determinantes para se tornarem bacharéis preponderem ao invés de olhar para o próprio interior das pessoas e descobrirem o verdadeiro profissional que gostariam de ser, né? Uma pergunta de Alberto Tavares ao professor José Braga, aqui de modo particular. Essa visão econômica, professor, que prepondera na nossa sociedade presente, faz com que se valorize mais o aspecto profissional dos bacharelados, né? De garantia dos recursos econômicos, do que olhar para o próprio interior e a vocação, né, profissional, do que eles gostariam de ser. Fica aqui a provocação, viu? Para o senhor, mas antes mesmo de lhe passar a palavra para que possa responder, a fim de que a gente até já otimize mais o tempo, eu compartilho a segunda pergunta para o senhor e para a professora Edna, tá? De Hélio Sampaio, que faz a seguinte indagação: como conciliar a educação doméstica com a formal, e em especial a educação religiosa, se a convivência entre pais e filhos a cada dia vem decrescendo e a formação dos professores na fé tem deixado a desejar, né? Então, aí eu peço ao professor José Braga que inicie com a primeira, né, pergunta, e aí já, ato contínuo, já possa nos ajudar a refletir, logo em seguida com a professora Edna, sobre a segunda pergunta, a pergunta de Hélio.
Tá bom? Bom, agradecer as perguntas e observações. Quando você leu a pergunta, meio que interpretou a pergunta do Alberto, David, eu tive uma outra percepção já de quando eu li. Mas eu precisaria começar dizendo que conhecer o mundo é um pressuposto para a gente estabelecer vínculos de sentido com ele. Então, assim, a gente não se conhece sozinho. A gente não se conhece em si mesmando-se. A gente se conhece no espaço de convivência. No espaço de convivência com a família, no espaço de convivência com os amigos, no espaço de convivência, no espaço público. É aí que a gente se conhece. A gente pode ser pessoa muito pacata do ponto de vista familiar, mas há um lado nosso que, quando está no trânsito, por exemplo, que é o espaço público, que ninguém pode dar uma fechada na gente, que a gente xinga e dá um palavrão mal do mundo, coisa que eu não faço dentro de casa, porque naquela situação, naquelas circunstâncias, há algo em mim que se revela no espaço público. E aí eu me conheço, porque aí digamos, a experiência da tomada de consciência. E a educação, gente, o propósito mais central dela é a tomada de consciência sobre o mundo. E aqui eu queria fazer um recorte, porque a gente está falando na escola de fé, né, um ambiente com pessoas religiosas. A gente tem que, talvez, tirar um pouco da pecha do mundo com aquela carga negativa, aquela coisa demoníaca. O mundo é ruim, o mundo é demoníaco. Gente, o mundo, ele é uma criação de Deus e é constitutivo do humano. Nós elaboramos o mundo. A linguagem é o bem comum mais disseminado. A gente está se comunicando aqui. Quem criou a linguagem fomos nós, humanos. A gente está falando do mundo nessa perspectiva. Tudo que é artefato, tudo que é objeto, tudo que é criação humana é o mundo. E, de forma bem geral, o mundo é bom. O mundo é bonito. O mundo é belo. Há problemas? Há problemas porque nós, humanos, somos limitados. Nós somos falhos. Mas a nossa perspectiva cristã, de seguidores de Jesus de Nazaré, é de apostar no ser humano. Jesus apostou em nós. Jesus deu a vida por nós. E na medida que ele aposta em nós, dá a vida por nós, ele confia em nós, a gente também tem que renovar essa aliança, a gente tem que renovar esse legado, essa herança. E esse é o papel da escola da fé. O que é a escola? E aqui eu já entro no outro viés. A escola, aliás, educar é um ato político. Vou repetir. Educar é um ato político, porque diz respeito ao cuidado com a polis. Polis é a cidade. Na hora que eu estou cuidando da cidade, eu estou assumindo um ato político. E o educar tem a ver com essa relação. Eu aproveito a herança das gerações anteriores, eu faço um discernimento do que é bom, do que precisa ser transmitido para a próxima geração. Isso é a educação. Esse é o papel da educação. É transmitir um legado que tem consistência para as próximas gerações, porque no processo civilizatório nós entendemos, enquanto humanos, que esses determinados elementos são importantes. Esses determinados valores são importantes. Essas determinadas aprendizagens são importantes. Então, a gente precisa transmitir isso para a próxima geração. Esse discernimento ele é feito de geração em geração. E há decisões a serem tomadas. Há currículos a serem estabelecidos, porque não cabe todas as informações, todos os conhecimentos do mundo num currículo escolar. E a escola, nesse momento, ela tem que decidir o que ela vai transmitir para os seus alunos. Aí a gente tem o ato político da escola. Ela decide o que ela vai transmitir e a forma como ela vai transmitir. Então, a gente precisa estar atento a isso, porque do ponto de vista, talvez, não sei se foi o que o Alberto quis me provocar, mas do ponto de vista dessa relação com o mercado, com o mundo, é a gente entender que o mercado é uma dimensão do mundo que exerce sobre nós algum tipo de influência, mas que nós somos, até determinado ponto, livres para assumir ou não os condicionamentos que ele nos traz. Né? Então, a partir dessa consciência, de novo, a educação é sempre um exercício de tomada de consciência, e o nível mais alto da educação, gente, sabe qual é? É a tomada de consciência sobre a tomada de consciência.
desculpe se eu estou sendo muito filosófico, mas eu tomo consciência, um conhecimento em relação a alguma coisa do mundo, e eu começo a entender como eu tomei consciência daquilo, na minha experiência de vida, os vínculos de sentido que eu vou estabelecendo. Então, se o mercado faz sentido ou não, ou faz mais sentido, faz menos sentido, para eu achar um bacharelado, para eu me expor publicamente numa rede social, etc. ou não, isso aí eu que vou criando. E aí os parâmetros são também delineados nessa experiência vital, nessa experiência que eu estabeleço, com o sentido que eu vou significando e ressignificando. Bom, eu tentei responder, viu, Roberto? Mas eu não sei se você quiser aí ampliar um pouquinho. E a outra pergunta, só me lembra, por favor, David? Eu juro que não vou demorar nessa segunda. Claro, meu caro. Veja, pergunta de Hélio aqui. Diz, como conciliar a educação doméstica com a formal, e em especial a educação religiosa, se a convivência entre pais e filhos a cada dia vem decrescendo e a formação dos professores na fé deixa a desejar? Pronto. É direito e até certo ponto, dever da família fazer a iniciação de seus filhos na experiência de fé que para a família é cara. Tem a ver com essas tradições da família, tem a ver com essas tradições privadas que a família carrega e encontra sentido para a transmissão aos seus filhos e filhas. Eu tenho alguma situação um pouco mais difícil de entender, como o professor também tem que ser um agente de transmissão de uma experiência de fé, porque o papel do professor é iniciar as novas gerações no mundo, nos bens culturais, no conhecimento que a gente traz dentro do processo civilizatório. O recorte religioso, ele é um recorte que tem vínculos mais diretos com a experiência familiar, não tanto com a experiência de escola. Quando a escola inclusive quando a escola é confessional, nós temos limites, né? O ensino religioso, por exemplo, por lei, ele é um ensino religioso não confessional, não catequético. Isso não é uma opção das escolas confessionais, isso é legal, é uma questão legal. Se a gente fizer catequese na aula de ensino religioso, a gente está indo contra a lei. Então, o que eu entendo que eu posso esclarecer da pergunta é a transmissão das tradições familiares, das tradições privadas, como a experiência de fé, cabe à família. E as tradições públicas, que dizem respeito a como lidar com os conhecimentos, ao processo civilizatório de forma mais ampla, mais coletiva, isso sim cabe mais ao professor. Obrigado, professor, pelos esclarecimentos. Professora Edna, por favor, nos ajude também com sua percepção. Eu quero sinalizar que minha internet está um pouco, está alternando, já saiu umas 2 vezes. De fato, né, Braga trouxe para a gente essa questão da lei, né, em relação a... Eu não sei exatamente do que a pessoa... Eu já entendi que a pessoa estava falando sobre aqueles que são agentes de pastoral, né? Às vezes eu recebo umas ligações assim, sobre essas questões, como coordenadora da pastoral da educação, né? E tenho que conversar um pouco, né, com a pessoa para fazê-la entender. Braga trouxe isso, e que nós não podemos avançar enquanto a isso, porque o ensino religioso nas escolas católicas fica confuso para a gente, porque no passado o ensino religioso era totalmente confessional. Muitos aqui estudaram em escola católica e era no horário, né, normal, tinha prova, e era sobre o Pai Nosso, Ave Maria. Então, quando a gente faz quando nós temos essa distinção, né, o espaço que a escola oferece de evangelização acontece na pastoral da educação, e geralmente, por exemplo, é no turno oposto para os sacramentos, ou para uma formação, ou acontece durante o processo. A escola oferece ao aluno palestras, momentos de espiritualidade, né, onde busca contemplar ali uma maneira mais ecumênica ou interreligiosa.
Mas nas escolas católicas é oferecido a experiência do sagrado, né? Buscando respeitar a experiência de fé de cada um, né? Ela oferece. Agora, se a gente busca que o professor, ou que todos os professores que ensinam numa escola católica professem a fé católica, por exemplo, a gente não vai ter. A gente não vai ter porque a gente vive numa sociedade plural, não é? E eu acho que é até importante que não seja, porque a gente ensina o aluno sobre tolerância religiosa, né? Sobre a capacidade de acolher ao credo do outro. Porque senão, quando ele for na universidade, como ele vai lidar com os colegas ou com os professores que professam outra fé? E quando ele for para o emprego, ele vai pedir demissão? Porque o dono da empresa não é da fé que ele professa? Então, eu penso que é um espaço que possibilita essa experiência de tolerância, que, aliás, é o que nós precisamos ensinar enquanto escola, né? Agora, uma outra coisa muito sensível que o Hélio fala, né, em relação a essa convivência entre pais e filhos. É difícil mesmo, Hélio, sempre foi. Né? A campanha fala sobre essa diferença de gerações, né? Se você puxar pela memória como foi a sua experiência com seu pai ou com sua mãe, você vai lembrar das dificuldades que você teve na adolescência, porque tem a ver com o conflito de gerações. Mas a gente vai, Hélio, não perdendo aquilo que a gente experimenta na nossa fé, que é a capacidade de amar, de acolher, de ouvir, de buscar, através do diálogo, né? Uma forma de, e sobretudo pelo amor, uma forma de fazer com que essa relação se torne mais harmoniosa. Então, é delicado, mas é uma construção que a gente precisa fazer, a gente não pode abandonar, entende? Você fala da educação doméstica, é aquilo que a campanha está pedindo, que a gente resgate a nossa identidade, como família, espaço que desde o início educa. Agora precisa de testemunho, não é? Precisa de testemunho. Eu sou catequista, então, às vezes que eu já ouvi, meu filho não quer ir à missa. Eu já fiz de tudo e ele não quer ir à missa. Eu já disse, eu levo ele, deixo na porta e vou buscar assim que a missa acabar. Como é possível isso? E aí você tem que respirar e pensar ali como ajudar aquele pai a dizer assim, pai, você precisa ir à missa. Como você diz uma coisa dessa, né? Ele não vai, ainda bem que ele não vai, que agora ele vai te ajudar na fé. É ele que vai te resgatar na fé. Então, a gente precisa conciliar, minha gente, uma coisa chamada prática, não é? A nova catequese, a nova não, né? A catequese resgata aquilo que a igreja primitiva trazia para nós, né? Que é você viver a fé na prática, no dia a dia, no cotidiano. Eu falei há pouco tempo, falei em palavras muito simples, mas eu ofereço aquilo que eu tenho. Então, ofereça a sua fé, dê testemunho, né? E o filho, a criança, o adolescente, ele vai concretizando. E se ele não concretizar na Igreja Católica, ele vai concretizar sendo uma pessoa comprometida com a vida do outro, porque é esse o testemunho católico. Esse é o testemunho cristão, né? Então, é preciso, Hélio, muita força e muita fé, porque você falou coisas muito sensíveis, mas que a gente precisa começar a partir de nós, sempre com o nosso testemunho. E se for em relação a um professor de pastoral, nada como uma conversa, não é? Para você entender como está sendo oferecido a fé. Né? Eu acho que com um pouco de diálogo e boa vontade, a gente consegue desfazer essas desarmonias, né? Maravilha. Obrigado, viu, professora, pelos esclarecimentos, pela forma, né, de compartilhar no nosso dia a dia os desafios e dificuldades que a gente vivencia também como cristãos católicos, né? Temos muitos comentários aqui no chat, parabenizando, manifestando assim, a alegria deste momento, né? Sugestões de permanecer aqui com atividades similares. Paulo até fala aqui num bate-papo com café, adorei a ideia, inclusive do café, viu, Paulo? Eu acho muito legal que a gente tenha, né, essa oportunidade.
Mas, enfim, muita gente agradecendo, tá? Eu acho que isso é importante ser dito aos professores, porque é realmente um momento muito significativo, esta aula aberta aqui. Temos aqui mais 2 perguntas. Acho que pelo tempo, pelo adiantado da hora, a gente encerra aqui com essas 2 perguntas, tá? Que são dirigidas aqui de modo especial à professora Edna. Uma que da PNS Fátima Estela, eu acho que é Padre Paulo que pergunta, então, dirigindo, deixa eu ler aqui, né, o que é que se pergunta. Visto que a família, professora, tem o seu papel educador, qual seria o limite educador do Estado? Primeira pergunta. Eu já vou associar a última, tá? Que é feita aqui por Alberto também. Boa noite, professora Edna. Agradeço pela brilhante explicação da sua aula, que me motivou a perguntar qual a ferramenta que a educação integral poderá aplicar para converter o coração daquela família que não há convivência amorosa e harmoniosa. Pergunta difícil, hein? De responder. E aí, enfim, se a senhora professora puder aí aglutinar nessas 2 perguntas em uma resposta, nós agradecemos, tá bom? Olha, padre, nós precisamos, né, entender que quando nós compreendemos que a família é educadora por excelência, a gente está falando das bases, né? Eu diria até das bases do que fomenta, né, do que constrói um ser humano. Então, a gente está falando dos valores, e aí eu vou falar a partir da visão cristã, né? A gente está falando dos valores cristãos, a gente está falando da convivência com o outro, né? Então, a gente está dando alicerces. A gente está dando alicerces. Agora, a família, ela é um núcleo, apesar eu falei de comunidade várias vezes, né? E tem uma diversidade, ser um grupo diverso, mas ela tem limites. Né? Ela tem limites. Eu saio desse núcleo familiar, a criança sai desse núcleo familiar, ela recebe os alicerces nesse primeiro momento e ela vai para a sociedade. Então, ela vai para a escola. E a escola que amplia como alto-falantes tudo isso que a família ofereceu nesse primeiro momento como alicerce, como fundamento. Então, além de ampliar, a escola ela vai construindo mais paredes, né? Ela vai possibilitando que aquela criança, ou aquele adolescente, ele vá criando a sua personalidade, né? Ele vai construindo o seu ser para interagir com o mundo à sua volta. Então, eu acho que não tem assim... eu posso delimitar, por exemplo, o Estado não pode definir qual é a religião que seu filho vai ter, né? Que, aliás, o jovem da sua paróquia vai ter. O Estado não pode definir que tipo de relação familiar vocês estabelecem, que vocês gostam de festejar, que vocês gostam de fazer reuniões, ou os cafés da manhã aí, né? O Estado ele não pode entrar na casa da família e determinar que a família seja desta maneira ou daquela maneira. Mas o Estado, na sociedade, ele pode ajudar o aluno a entender, né, o jovem a entender até onde ele pode ir, né, no seu direito, né, de cidadão, não é? Quais são os deveres que ele tem nesse coletivo? Porque, às vezes, por exemplo, em casa, eu crio minhas regras, né? Eu crio minhas regras aqui em casa e a gente fala muito isso para a criança, né? Quando chega na rua, você não pode se comportar como você estava em casa, bem relaxado, de maneira despreocupada. Por exemplo, a gente fala às vezes assim com as crianças. Então, a gente precisa entender o espaço de cada um, mas não são díspares. Não é que o Estado vai para a direita e a família vai para a esquerda, mas é uma construção onde uma complementa a outra. Então, se a família dá alicerces profundos e fortes, né, o Estado ele vai, através do ensino, né, estamos falando aqui da educação, né,
ele vai oferecer aquilo. Eu acho que a professora perdeu a conexão, né? Vamos aguardar ela retornar, mas enquanto isso, já dando os encaminhamentos, quando ela voltar, ela finaliza o raciocínio, né? Mas já chegando, infelizmente, ao final deste nosso encontro, eu queria, enquanto a professora Edna não retoma a conexão... Ela voltou. Me Voltou? perdoe, viu, gente? Pronto, então, ok. E a outra pergunta, então eu acho que não há aqui, a gente não vai... É claro que a gente falou, Zelinha falou de ideologias, né? Então a gente vive muito esse momento difícil em nosso país, onde às vezes a educação é entendida como um espaço onde se defende bandeira A e B. Eu não acho assim. Eu acho que a educação oferece para a criança condições para que ela construa a sua identidade como um ser humano, né, melhor. Eu penso assim, né? E aquilo que eu não concordo, aquilo que eu não aceito, eu não levo para a minha vida. Pronto, né? David, eu não tenho, como eu caí completamente, eu não tenho a última pergunta. Pronto, professor, lhe digo agora, tá? Pergunta de Alberto, deixa eu só localizá-la aqui novamente. Qual a ferramenta que a educação integral poderá aplicar para converter o coração daquela família que não há convivência amorosa e harmoniosa? Olha, sem sombra de dúvidas, a escola tem ajudado tantas famílias, sabe? Quando um aluno chega na sala e aí um professor vai conversar com ele, às vezes até um coordenador, mas sobretudo professor, e aí o aluno se sente, confia naquele profissional e conversa. E aí você imagina as vezes que nós possibilitamos reconciliações, ou que o aluno chega em casa e conversa com a família, ou que, sabe, quando na pastoral, meu Deus, quantas dinâmicas, Braga mesmo, que trabalha tantos anos nessa área, quantas dinâmicas nós fizemos, onde o aluno volta para casa e entrega uma carta, ou dá um abraço, a dinâmica é só de abraçar, porque na escola o objetivo é que tenha essa formação integral, né, de ser pessoa, que sabe do conhecimento, mas também que se relaciona com o outro, que respeita o outro, o diferente, que tem tolerância em relação àquele que acredita em coisas que eu não creio. Então, é tão fantástico isso, a gente dizer ao aluno, olha, não é só o que você pensa, é o que o outro também. Então, às vezes, esses conflitos em casa, na escola, os alunos podem conversar com o colega, num trabalho em grupo, e às vezes não é só o professor de ensino religioso, não, viu? Seja o professor de física, de química, dependendo da confiança que o aluno tenha, né? Ele partilha e ele faz esse movimento ao contrário, né? De chegar em casa, porque na escola ele teve uma abertura maior para conversar, e de chegar em casa e de poder conversar com a sua família. Então, eu acho que nós só temos a ganhar quando a escola dá a sua contribuição, dentro do conhecimento científico que o menino tem que adquirir, mas também daquilo que ele tem que construir como de relacionamento com os colegas, aprender a pedir desculpas, né, ao colega, reconhecer que errou, silenciar para ouvir o que o outro tem a dizer. Então, eu acho que a educação integral, a ferramenta que ela pode oferecer é exatamente isso. Ele entender que ele é um ser humano que precisa se relacionar com o todo, né? Não só com o conhecimento que o professor tem a ensinar, científico, daquela disciplina, mas que aquele é um ser humano que está conversando sobre um assunto, que ele tem espaço para partilhar, né? E a nossa fé nos ajuda muito nessa concepção. Eu estou falando em relação às escolas católicas, mas não só elas, né? Elas ajudam muito o aluno a entender que ele é um todo, né? Que ele precisa se relacionar com o mundo à sua volta, né? E, claro, na perspectiva
da pedagogia de Cristo, para aqueles que professam a fé, e para aqueles que não professam a fé, nós oferecemos numa perspectiva humanista, que é o que o Pacto Educativo nos traz, né? Essa palavra que nos ajuda tanto, né? Sem falar a pessoa de Cristo, mas a gente está falando de humanismo. E quem foi mais humano do que Cristo, tão divino, né? A fragilidade de Jesus nos presenteou aí com a salvação. Então, eu acredito que dessa maneira a gente consegue sim. E eu queria aproveitar e dar os parabéns aos educadores presentes aqui, que o padre citou. Que maravilha, né? Quanto se foi construído por cada educador e catequista, enfim, né? Que bom, professora. Muito obrigado também, viu? Sim, por tanta contribuição e tanta beleza, né? Já estamos chegando pelo horário, como eu disse, a finalização, né, de nosso encontro. E eu queria aqui passar a palavra ao professor José Braga para que faça apenas, né, suas considerações finais, né, em 5 minutinhos, para que a gente vá chegando ao final deste momento. Pode ser, professor? Então, muito obrigado a todos. Eu queria, nessas considerações finais, ser muito incisivo, tá? Toda educação que se pretenda de qualidade, ela tem que ser conservadora. Porque conservar o legado do processo civilizatório e transmiti-lo para as próximas gerações é uma tarefa, é uma missão da educação. Nesse bojo, ser o melhor, ser o primeiro lugar, não é uma ideia cristã. Não vem da tradição cristã. O que vem da tradição cristã é que não é sobre ser o melhor, mas sobre ser cada vez melhor. Não é sobre ser o melhor, mas é sobre ser cada vez melhor. Isso sim é a tradição cristã sendo conservada e transmitida às próximas gerações. A ideia de ser o melhor é uma ideia moderna. É uma ideia que vem de 2, 3 séculos atrás, que inclusive enseja as grandes guerras mundiais. Isso não é uma ideia cristã. A educação precisa, portanto, abrir mão, toda educação que se pretenda de qualidade tem que abrir mão desse critério. E quero terminar falando sobre o Pacto Educativo Global e sobre as qualidades que eu acabo de citar. Eu quero citar 4 propostas pelo Pacto Educativo Global. A qualidade pedagógica. Uma nova educação, ela não pode deixar de aprender. A qualidade política. Não avançaremos na democracia sem qualidade na educação. A qualidade ética. Ninguém fica de fora. Ninguém fica para trás. E a qualidade docente. Articular conhecimento e compaixão. Técnica e sensibilidade. O afeto é a chave que dá acesso ao processo de encantamento, compreensão e responsabilização das novas gerações sobre o mundo. É o afeto que é a chave. E quando eu falo de afeto, gente, eu não estou falando que professor tem que bajular aluno, não. O professor não tem que bajular aluno. O afeto é parte de tanto amor, de tanta paixão que o professor tem pelo seu conhecimento, pelo seu conteúdo, que ele fala com tanto amor sobre biologia, sobre química, sobre história, sobre geografia, sobre língua portuguesa, sobre literatura, sobre ensino religioso, sobre filosofia, que o aluno, que às vezes não está nem prestando atenção muito no assunto,
ele repara na paixão do professor ao falar sobre aquele assunto. E ele mesmo se interessa. Eu falo um pouco da minha experiência pessoal. Nunca fui bom de matemática, continuo não sendo. Mas eu tive ótimos professores de matemática. Ao ponto de eu chegar em casa, depois de ter tido uma aula de um desses professores maravilhosos que eu tive, um deles, o professor Maurício, que quero aqui citar como homenagem, eu chegava em casa e abria o livro de matemática para fazer exercício, porque o professor se divertiu tanto na sala de aula fazendo exercício, que, peraí, deixa eu ver se eu me divirto um pouquinho também. E nunca fui bom de matemática, nunca fui tão interessado, mas teve um professor de matemática que me fez interessar por matemática, pela paixão que ele tinha por matemática. Olha, isso ele não sabe, eu acho que ele não sabe nem meu nome, eu acho que ele nem se lembra de mim que eu fui aluno dele, mas ele me marcou. De alguma forma, ele criou um vínculo que eu carrego até hoje com matemática por causa dele. Então, é isso que o professor, do ponto de vista do afeto, começa pela paixão pelo seu conteúdo, paixão pela sua matéria, pelo seu conhecimento, e isso expresso, revelado na hora da aula. Quando isso acontece, a gente tem aí uma grande chance da chavezinha do afeto girar, os processos de tomada de consciência, de encantamento, de compreensão e de responsabilização sobre o legado do mundo. Obrigado. Muito obrigado, professor. Muito obrigado. Professora Edna, aqui também um espaço, viu, para que em 5 minutinhos a senhora possa fazer suas considerações finais, tá bom? Gente, é tão bom ouvir Braga, né? Você ouve e fica querendo ouvir mais um pouco. Que maravilha. A gente fica... Braga falou de angústia, né, no primeiro momento, e as situações que a gente vive, né, que as famílias vivem, né? Eu me lembrei da pergunta de Hélio aí, podem nos dar a impressão de que a gente não tem não há possibilidade, né, desse resgate do papel da família, na colaboração com a educação, porque já há uma desestruturação, né, como família educadora. Mas eu quero lembrar que a campanha da fraternidade, ela se inspira muito na figura do Papa Francisco, né? Nas suas mensagens, na proposta, né, que ele oferece para a educação, convidou o mundo inteiro para refletir sobre o tema do Pacto Global. E a gente, às vezes, como o Braga disse, né, a gente se encanta ouvindo o outro que se entusiasma, né? E o entusiasmo do Papa, ele vem até nós. E a campanha da fraternidade, ele trazendo essa proposta e para a nossa realidade aqui de Brasil, ele também quer nos encantar, né? Ele também quer nos trazer e nos dar esperança. A gente precisa ressignificar o nosso papel na sociedade, como família, como comunidade. A gente precisa olhar esse papel, né, como de fato ele é no projeto de Deus, né? Como espaço que constrói, né? Como espaço que valoriza. Papa João Paulo II, lá no concílio, após o Concílio Vaticano II, se falou muito sobre família. E você sabe que, quando a gente lê os textos, a cada 3 parágrafos se fala sobre amor, né? Se fala sobre a importância, que não se entende família se essa família não expressa o amor. Palavra do Papa São João Paulo II. Então, não é só você reunir 2 pessoas e essas pessoas gerarem um filho, né? Mas é preciso que essa relação ela seja construída a partir do amor, né?
ele é compreendido? Oi? Estamos ouvindo, professora. Ai, Jesus. Então, eu preciso dizer que a gente precisa ter essa esperança, né, de que a família, compreendendo o seu papel, trazendo esse papel, concretizando nas atitudes, né, oferecendo ele para os jovens, as crianças e os seus membros, ela precisa entender que ela é vital, né, para que a educação ela aconteça. A educação da escola mesmo, né? As crianças chegam, às vezes, não conseguem participar de uma aula, porque teve uma discussão em casa, né? Então, é a manhã inteira, não conseguem render, né? Porque não conseguiram dialogar, né? Não conseguiram expressar aquilo que estavam vivendo. Então, se eu entendo que essa família é esse espaço de acolhida, de amor, essa primeira escola, e eu faço ela acontecer, eu já estou ajudando a própria escola a caminhar. Então, só nesse princípio, eu já estou ajudando o aluno a viver a sua experiência em sala de aula, por incrível que pareça. Então, nós precisamos compreender o nosso papel, e uma vez compreendendo o nosso papel, e aí eu estou falando, quando eu falo de família, eu estou incluindo aí a comunidade educativa, eu estou incluindo a comunidade de fé, a sociedade, e oferecendo para a comunidade educativa. Então, se eu compreendo esse papel, e eu me comprometo com esse papel, né, assumir esse papel, eu contribuo com as escolas, eu contribuo com esse aprendizado, né, que Braga falou para nós. Então, eu preciso reconhecer o meu papel e fazer esse papel acontecer. E não depende do outro, depende de mim, né? Então, fazendo assim, eu acho que a gente está vivendo essa sabedoria pregada pela campanha, né, do livro de Provérbios, e vivendo esse amor, né? Eu acho que não tem outro caminho. Não tem outro caminho. Obrigada a todos pelo convite, viu, minha gente? Muito obrigado, professora Edna. Mais uma vez, muito obrigado, viu? Estamos chegando ao final aqui. Me permitam apenas fazer aquele papel que me cabe também aqui na mediação, né, de articular os raciocínios, uma breve síntese, rapidinho, viu, Padre Paulo? Eu sei que a gente já estourou o horário, né? Mas, muito brevemente mesmo, recordar, né? Passar em revista isso que a gente viu aqui nas falas, né, de professor Braga, de professora Edna, a respeito do que nos exorta a igreja no mundo e no Brasil. Né? Lembrar aquilo que sinalizar, e aí é muito que ecoou em mim, tá, professores? Que compartilho aqui. Professor Braga fala para nós que o ato de educar, a meta, o propósito não pode ser apenas uma transmissão de conteúdos, mas a edificação da sabedoria. Né? Isso me foi muito forte, eu acho que isso tem que estar muito claro para nós. Né? E, sob meu olhar, o que seria a sabedoria? A apreensão da realidade, né? A apreensão lúcida e clara da realidade. É isso que é sabedoria, né? E a educação se propõe a isso. E a realidade é uma totalidade de coisas, né? É um mundo de percepções. Sabedoria é enfrentá-la em sua totalidade, a realidade. E a professora Edna, num diálogo muito íntimo, né, com essa provocação do professor José Braga, nos mostra que, lógico, a totalidade não pode ser apreendida apenas nos espaços formais de educação, né? Mas sim em outras experiências educativas, né? Então, a família precisa ser enxergada como ator social na educação, a comunidade paroquial, né? A unidade religiosa precisa ser enxergada também, né? E aí, a pertinência de um momento como este, dentro de um espaço como o nosso, uma comunidade paroquial na Escola da Fé, né? Então, o tema da campanha não é apenas para professores e para escolas e universidades, mas é para todos nós que entendemos a educação como esse espaço de edificação da sabedoria. E aí fica a provocação para nós em dois âmbitos, como família, como ajudamos na apreensão da totalidade, como membros de uma família, e como também como paróquia, nós estamos auxiliando na formação de nossas crianças, nossos jovens, para abrir essa janela, né, da sabedoria.
né? Então, a provocação é para todos nós, é para a nossa paróquia também, daí a pertinência de estarmos aqui tratando, né? E a última coisa que eu gostaria de falar aqui, encerrando a minha participação, é também sobre uma provocação do professor Zé Braga, né? Que é muito impactante nos recordar que se vivemos, o desejo aqui não é apontar a educação olhando apenas o copo meio vazio, né? Há tantos problemas, tantas dificuldades, tantas frustrações, não, de modo nenhum. A arte de educar, nela reside beleza, né? E esperança, sobretudo. E aí recordo a exortação também, novamente, do Papa Francisco, né? Que no dia 10 de janeiro deste ano, endereçou uma carta ao arcebispo de Cracóvia, por ocasião dos 625 anos da Faculdade de Teologia da Pontifícia Universidade João Paulo II, né? Lá na Cracóvia. E aí ele dizia lá falava sobre a universidade, sobre a Faculdade de Teologia, mas fala a todos nós, né? A todos os espaços de educação, como lugar do ministério do pensamento, não apenas tendente a olhar o futuro, mas a criar o futuro. E criar por quê? Porque o espaço da educação é um espaço de esperança. E aqui se casa perfeitamente com as falas de professor José Braga e de professora Edna Rodrigues, né? Apesar dos desafios e das dificuldades neste espaço tão importante do humano, que é a educação, é o lugar da esperança, de olhar o futuro. E aí, para encerrar, enfim, faço alusão a um trecho com o qual me deparei, escrito e posicionado no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro. Né? Não sei se aqui, quantos tiveram a oportunidade de ter acesso, de estar ali no Rio de Janeiro, no Museu do Amanhã, mas quem tiver a oportunidade de voltar ou de conhecer, vale muitíssimo a pena, porque fala não apenas de experiências tecnológicas, mas sobre o nosso olhar humano, sobre o futuro. E lá tem um excerto que é muito importante, muito significativo, que me parece, né, ser bem oportuno também, porque tem a ver com esse olhar que o Papa Francisco nos pede, né, sobre o futuro. Ele diz o seguinte, sobre o lugar da esperança, né? Diz o seguinte, diz lá, né, no trecho lá no Museu do Amanhã: o futuro não está pronto e acabado. A cada dia, a cada escolha, o rio do tempo se abre em um delta de amanhãs possíveis. O curso que a realidade irá seguir depende cada vez mais de nós, na construção do porvir. Sabemos que a única certeza sobre o futuro é que haverá o inesperado. Nosso desafio comum será o de inventar rumos, rotas e caminhos para navegarmos entre o que somos hoje e o que podemos vir a ser amanhã. Então, que não nos falte criatividade, inteligência, sensibilidade e, sobretudo, fé em Deus, né? Para que a educação seja este lugar, né? De pés no chão, mas de cabeça erguida à transcendência, né? Uma realidade maior do que nós todas, que nos ensina a amar o outro sem limite, né? Que seja essa a mensagem com a qual a gente saia hoje aqui, né? De menos dores e mais esperança no mundo que precisa sempre mais, cada vez mais espelhar o amor de Deus sobre a humanidade, apesar da humanidade, das suas limitações, né? E aí encerro aqui minha participação, agradecendo muitíssimo a todos, de modo especial ao professor José Braga, à professora Edna Rodrigues, por nos fazer aprender tanto aqui, né? Neste momento. A todos os presentes, vejam, em média de 60 pessoas estiveram até aqui, até este momento, neste horário, né? E agradeço de modo muito particular aos nossos queridos Padre Paulo e Padre Jânio, respectivamente, pároco e vigário paroquiais, pelo convite gentil que me fizeram a mediar aqui, este momento, pela confiança, tá? Pela gentileza sempre do trato. Então, a todos vocês, muitíssimo obrigado. Eu devolvo a palavra ao Padre Paulo para a condução aqui, né? Os procedimentos finais, e que Deus nos abençoe, né? Neste caminho que fazemos todos juntos, na experiência inspirada na sinodalidade, né? Que o Papa Francisco nos ajuda hoje a fazer. Tá bom? Boa noite a todos. Obrigado, professor David. Não tenho muitas coisas a dizer no término desse nosso encontro de hoje, dessa aula aberta, mas eu gostaria de ficar justamente com essa palavra e deixar essa palavra também no coração de cada um, né? Esperança. Eu acho que todos nós bebemos um pouco dessa fonte, né, de esperança, de vermos uma educação melhor, de maneira integrada, onde todos possam participar, não é? Com liberdade, né? Participar com liberdade dessa educação. E também não deixaria jamais de encerrar esse momento agradecendo pela participação
primeiramente de todos, não somente aqueles que são membros da Escola da Fé, mas todos aqueles que acolheram o convite de estar conosco hoje meditando esse tema, refletindo com a igreja, o tema da educação, que é pertinente e é necessário nos tempos de hoje. Agradecer ao professor Braga pela gentileza de estar conosco, né, durante essa noite, disponibilizar o seu tempo, a sua sabedoria, para poder nos ensinar com sabedoria e educar com amor. Agradecer ao professora Égira pela sua missão dentro da nossa arquidiocese, e também pela gentileza também de estar conosco nessa noite também, nos ajudando na reflexão, né? Então, muito obrigado mesmo. Ao professor David, claro, sempre o nosso carinho, né, pela sua vida da nossa paróquia, pela sua profissão, não é? E que muito nos alegra e enriquece também. Nós gostamos de graça de escutá-lo, e é sempre bom. Então, agradeço a todos, de fato, por esse encontro. Antes de fazermos a oração final, eu queria só lembrá-los mais uma vez, aqueles que são da primeira turma, que na próxima terça-feira, nós vamos nos encontrar às 19h30, para podermos dar continuidade ao nosso processo educativo, agora com o Evangelho de Lucas, né? Então, a segunda turma vai fazer esse caminho. E a segunda turma, não, a primeira. E a segunda turma nós nos encontraremos na terça-feira seguinte. Tá bom? Muito obrigado, que Deus abençoe a todos. Então, passo a palavra agora para o Padre Jânio encerrar esse momento. Muito bem. Encerro com um trecho do Provérbios, para a gente receber a bênção. Assim, o Provérbio, capítulo 4, 6 e 7. Não abandoneis a sabedoria, a te protegerá. Ame-a, e ela cuidará de você. O começo da sabedoria é este: obtenha a sabedoria, embora isso custe tudo o que você tem. Obtenha entendimento. Então, foi o que nós, assim, aproveitamos e devemos aproveitar sempre, na oportunidade que a graça de Deus nos concede, a disponibilidade de coração, e Ele, assim, possa nos encaminhar para viver, de fato, a sabedoria, a educação, passando de geração em geração. Que o Senhor possa nos conceder a sua bênção, a sua graça. Que Ele chegue em vossos corações, chegue a cada casa, a cada espaço, daqueles que aqui participaram, assim, aqueles que nos ajudaram a compreender melhor esse momento. O Senhor esteja convosco, está no meio de nós. Desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Será que não está aí por aí? Amém. A alegria de Cristo seja a vossa força, e em paz o Senhor vos acompanhe. Graças a a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Deus. Deus abençoe. Boa noite, obrigada. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite, obrigada. Boa noite. Sua bênção, Pai. Uma bênção.